Hello! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos estudar o verbo modal will. Nós já gravamos alguns vídeos, né, sobre o verbo will, explicando a questão da ideia futura, né, mas nós vamos explorar outras possibilidades em outros exemplos, tá bom? Let's get started. Deixa eu colocar aqui. Tá, vou colocar aqui. Pronto. Pega meu teclado e passa pra frente, né? A bagunça. Bom, eu separei alguns exemplos aqui, né? De uma das gramáticas que eu tenho pra gente poder conversar, tá? Bom, no primeiro exemplo, antes, né, de começar, é só importante lembrar que o verbo will é um verbo modal, certo? Ele é usado para expressar ideias no futuro, mas não somente isso, né? Tem tem algumas particularidades. Nós já estudamos, por exemplo, o verbo to be going to, né? Essa expressão verbal, que de modo geral também expressa ideia no futuro, só que tem algumas diferenças, né? Enquanto o to be going to, se não me engano, foi o último vídeo que eu gravei. Ele expressa uma ideia planejada, né? Algo que você planejou fazer ou algo que já esteja determinado a acontecer, tá? Vamos lá começar com o verbo will. I'm a little hungry. Então aqui tem primeira frase aqui. I'm é a mesma coisa que I am, tá? É o verbo to be. Eu sou ou eu estou. I am. Eu sou ou eu estou. Quando eu falo I'm a little hungry, eu estou com um pouco de fome, né? Hungry é o quê? Faminto, né? Hungry é um adjetivo, né? Você tem esse substantivo aqui, hunger, é fome. E hungry é faminto, é um adjetivo. Little aqui, ó, little. Little pode ser várias coisas, tá? Little pode ser pequeno. Little little baby, pequeno bebê, né? Um bebezinho. Só que aqui o little significa o quê? Um pouco, né? Ele está alterando, modificando o sentido do adjetivo hungry. Então ele é um advérbio, né? Eu poderia, por exemplo, usar little para modificar o sentido de um verbo. Quando eu falo assim, I studied a little yesterday. Eu estudei um pouco ontem, né? Que nós temos o passado simples, né? Em que o verbo study, nós acrescentamos ed, né? É o passado simples, né? Só lembrando que passado simples tem verbos regulares e irregulares. O verbo study termina com y, precedido de consoante. Eu tiro o y e coloco o i antes de acrescentar ed. Então é o verbo regular. Verbos regulares no passado terminam com ed, tá? Bom, e aqui quando eu falo a little, significa o quê? Um pouco, tá? I studied a little. Eu estudei um pouco. Então, esse a little aqui também tem esse sentido adverbial, né? I'm a little hungry. Eu estou um pouco faminto ou faminta, né? Esse a é artigo indefinido, né? Significa uma, tá? É no singular. E ele vem antes de sons consonantais, né? No caso, little tem um primeiro... O som inicia como uma consoante, então a gente coloca o A. Quando tem som vocálico, a gente coloca N,
tá? I think I'll have something to eat. O verbo will, né, que ele expressa ideias no futuro, aqui eu tenho I will, né? Esse I'll é a mesma coisa que I will, tá? É a forma abreviada. O will aqui não tem significado sozinho, é importante também ressaltar, né? O will é um verbo modal, ele leva o verbo principal para o futuro. E a expressão will, né? Aliás, o verbo modal will é muito usado com expressões como I think, né? Eu acho ou eu penso, né? Eu acho que eu terei algo para comer, né? Eu acho que eu vou comer alguma coisa, né? A tradução mais palatável seria isso, porque o verbo have é o verbo ter. I'll have significa o quê? Terei, tá? E something, alguma coisa, né? Some, pronome indefinido, né? Alguma, ou alguns, algumas. Quando eu junto some com a palavra thing é o quê? Coisa, tá? Então, something, alguma coisa. Eu acho que eu terei algo ou alguma coisa para comer. To eat. Eat é o verbo comer. I think I'll have. Eu acho que eu terei algo para comer. Né? Aqui está implícito o que, tá? Esse que, eu acho que alguma coisa. Né? Em português a gente fala assim. Em inglês eu posso omitir neste caso aqui, tá? Porque esse that, ele funciona como objeto. Então eu posso omitir, tá? Tirando aqui, então, I think I'll have something to eat. Eu acho que eu terei alguma coisa para comer, né? Ou seja, eu acho que eu vou comer alguma coisa. Eu estou com um pouco de fome, eu estou um pouco faminto. Eu acho que eu vou comer alguma coisa. Por que que eu usei will? Bom, é uma ideia no futuro, ok. Só que é uma coisa que você decidiu no momento da fala, né? Você tá fazendo alguma coisa, eu tô com fome, eu acho que eu vou comer alguma coisa. Então, quando você decide alguma coisa no momento da fala ou uma coisa de imediato, você não planejou, você usa o verbo modal will para expressar essa ideia. Se fosse alguma coisa planejada, você usaria o to be, going to, tá? De modo geral é isso. Outro exemplo. I can see you're busy, so I want to stay long. Então aqui temos uma frase, né, com duas partes, né, duas orações. I can see, eu tenho aqui outro verbo modal, que é o verbo can, é o verbo poder, indica ou possibilidade, ou capacidade, ou habilidade. Neste caso, quando eu falo I can see you're busy, eu posso ver, né? O see é o verbo ver. Eu posso ver que você está ocupado. Né? You're é o quê? You are. You're. I can see you're busy. Eu posso ver que você está ocupado ou ocupada. Vocês sabem que adjetivos em inglês são invariáveis, né? Você já não tem plural, eles não se flexionam nem em número e nem em gênero. Eles são invariáveis, tá? Tem essa propriedade aí, digamos assim. Então, eu posso ver que você está ocupado, então sou, né? Então, ou dessa forma, I want to stay long. Ou seja, want é o quê? É a negativa do verbo will, tá? Will pode ser, a negativa dele pode ser will not ou want, tá? Com essa forma abreviada aqui, que você usa para todas as pessoas do discurso, né? Ou seja, você não vai variar, assim, vai ser para todos os pronomes, né? Para I, para you, para he, para she, para it, para will, we e para they. Então, para todas as pessoas.
Eu posso ver que você está ocupado, então eu não ficarei muito, né? Muito tempo. Esse long aqui está relacionado com o tempo. Então, eu posso ver ou eu percebo, né? É nesse sentido, eu tô vendo que você está ocupado, então eu não vou ficar muito tempo, né? Eu não vou ficar muito. So, I won't stay long, né? Stay é o verbo ficar, permanecer. Então, quando eu coloco won't stay, não ficarei, não permanecerei. A ideia é no futuro. E a lógica é a mesma. Ou seja, eu tô vendo que você está ocupado, então eu vou decidir, né, na minha cabeça aqui, ó, não vou ficar muito tempo porque eu tô vendo que você está ocupado. Então eu tomei uma decisão ou eu vou fazer uma coisa no futuro com base em um fato ou algo que eu estou observando ou algo que está acontecendo, tá? Aqui temos um diálogo, né, com duas partes. Aqui a pergunta: Can you give Tom this book? Olha o verbo can aqui de novo. O verbo can, gente, ele pode ser usado para fazer perguntas e para fazer respostas, né? Verbo modal, ele faz pergunta sozinho, ele nega sozinho, ele interroga sozinho. Ou seja, eu não uso verbos auxiliares. E o verbo can é uma ideia geralmente no presente, né? A ideia no presente, ele tem o passado dele que é could. O verbo can também, ele tem um sinônimo também com essa expressão aqui, ó. To be able to, né? Ser capaz de. Apesar de que o verbo can, quando ele tem o sentido de possibilidade, você não vai colocar to be able to, né? Que can tem várias possibilidades de uso. Você usa para dizer que você tem a capacidade ou a habilidade de fazer alguma coisa. Por exemplo, I can ride a bike. Ou seja, eu posso andar de bicicleta. Quando eu vou pedir permissão, can you help me? Né? Apesar que é mais educado, mais polido, você fazer pergunta com outros verbos, né? Tem outros verbos modais, além deste, né? Que tem significados um pouco similares, né? Não é exatamente a mesma coisa. Can é usado para expressar habilidade e capacidade, mas, por exemplo, o verbo may, não. O verbo might também não. Então, tem essas diferenças. Bom, enfim, esse não é um vídeo do verbo can. Eu estou colocando aqui só para a gente poder dar uma pincelada. Quando eu faço pergunta com verbo modal, eu coloco o verbo modal no início da frase, tá? É no início da frase desde que você não tenha um pronome interrogativo, uma expressão interrogativa. Se eu falar assim, how can I help you? Esse how aqui, né, pronome interrogativo. Então, em inglês, quando eu tenho um pronome interrogativo, uma expressão interrogativa como how long, how many, how much, how big, how large, how tall, enfim, você coloca essa expressão interrogativa no início da frase. E depois você usa o verbo modal e depois você usa o verbo auxiliar, né? Vai depender do caso. Então, o verbo can, ele vem antes, ele vem no início, mas ele vem no início assim, ele vem antes do sujeito. How can I help you? Como eu posso ajudá-lo ou ajudá-la? E esse can you give Tom this book? Você pode dar a Tom este livro, ou seja, você pode entregar esse livro para o Tom, né? Você pode dar este livro a Tom? É isso que eu tô perguntando, tá? Tá. E outra coisa aqui que é interessante notar é que existem verbos com dois objetos, certo? Neste caso aqui, olha, a gente tem dois objetos. O give, ele tá com o objeto Tom e tá com o objeto this book, dois objetos. Eu lembro que tem alguns livros de inglês que eles explicam direitinho, né? Quando eu falo assim, give something to somebody.
E você tem essa possibilidade aqui também. Peraí, deixa eu pegar essas coisas e jogar para baixo, né? Você tem o give something to somebody e você tem give somebody something. Eu vou explicar. Dar alguma coisa a alguém. Então, assim, tem dois objetos, mas como se eu tiver o objeto referente à coisa antes do objeto referente à pessoa, eu uso a preposição to, tá? Neste caso aqui. Então, give something to somebody. Qual o exemplo, Thales? I'll give this book to him. Ou seja, eu vou dar este livro a ele. I'll give this book to him. Tá vendo? Esse him aqui, pronome objeto, né? Tá substituindo a palavra Tom, tá? E você tem uma outra forma de escrever que é I'll give Tom this book. Então, você tem essas duas formas aqui, ó. Então, o verbo, ele tem dois objetos, né? O verbo give aqui tem dois objetos. E quando, dependendo da forma aí que você dispõe esses objetos na frase, né? A ordem dos objetos pode ensejar a inserção aqui de uma preposição, tá? Estou dando um exemplo. I'll give this book to Tom. Eu vou entregar este livro para Tom, ou a Tom, né? This, pronome demonstrativo, este, esta, isto. I'll, forma abreviada de I will, né? Que é verbo modal que leva o verbo principal para o futuro. Então, quando eu falo give, é o verbo dar. I'll give, eu darei, né? Eu darei este livro a Tom. Ou eu darei a Tom este livro. Darei a Tom este livro. Alright? Alright. Então, vamos ver aqui, vamos continuar vendo o contexto do exemplo aqui do verbo no futuro. Então, a pessoa perguntou para você assim, can you give Tom this book? Você pode entregar a Tom este livro? Aí você fala, sure, certamente, com certeza, né? Sure, certamente. I'll give it to him when I see him this afternoon. Aí, tá vendo? Aqui já tem a inversão, né, dos objetos. Que eu falo assim, I'll give, eu darei, né? Give, verbo dar, I'll, leva o verbo principal para o futuro, né? I'll ou I will, tá? Quando você usa as formas abreviadas do verbo will, a pronúncia muda, né? Evidentemente. Né? Por exemplo, he will. A forma abreviada é he'll, certo? Então, pode mudar a depender do pronome sujeito. E a forma abreviada sempre vai ser aqui, né? Nas afirmativas. O apóstrofo mais LL, né? I'll. No caso aqui, que o sujeito é eu, né? I'll give it to him. Então, eu darei o livro. Esse it aqui, pronome objeto, está substituindo book, né? Ou eu poderia substituir por this book, né? I'll give this book to him. Ou seja, eu vou entregar, eu vou dar este livro a Tom, pronome objeto, que vem depois de preposições, né? Funciona como, ou verbos, né? Funciona como objeto da frase, da frase, né? When, quando, ou seja, eu vou entregar o livro para ele, ou eu vou dar o livro a ele, quando eu vê-lo, né? When I see him, quando eu ver, né? Quando eu vir ele, ou ver ele, né? Já diz o português errado, claro, né? Quando eu ouvir, né? Quando eu encontrar com ele, né? Então, se é o verbo ser, é o verbo ver, né? Ou seja, quando eu vê-lo, him, ele, esta tarde, né? This afternoon. Esse this afternoon,
né? É uma expressão adverbial de tempo, né? Esta tarde, né? E tá dando uma ideia no futuro. When I see him this afternoon, quando eu ver, quando eu encontrar com Tom, né? Quando eu vê-lo. Então, logo eu encontre Tom, eu entrego o livro. Por que eu usei I'll? Porque a pessoa te pediu para fazer alguma coisa, certo? A pessoa perguntou se você pode dar este livro a Tom ou entregar este livro a Tom. E você decidiu na hora, sim, eu posso. Eu vou entregar o livro para ele, eu entregarei o livro a ele. Então, é uma ideia que foi decidida no momento da fala ali, né? No contexto do diálogo ali que está acontecendo na hora. Outro exemplo, né? Da pessoa helpful, né? A pessoa que gosta de ajudar outras, né? That bag looks heavy. Aqui nós temos um pronome demonstrativo, né? Nós temos dois pronomes demonstrativos no singular, né? Nós temos this e temos that, tá? This é este, esta, isto. E that é esse, essa, isso ou aquele, aquela, aquilo. Né? This é quando o objeto está perto de quem fala, perto da referência. Eu falo assim, esta caneta, a caneta está na minha mão, eu estou falando esta caneta. Quando eu falo assim, algo está longe de quem fala, né, da referência, eu falo aquele carro, that car. Ou esse carro, that car. Este recurso também, né, pode ser utilizado para texto, né? Quando você tem, você pode fazer referência a texto que está no parágrafo de cima, o objeto que está mais próximo, você se refere a this, né, este, esta ou isto, e o objeto que está mais distante, né, ou a menção que está mais distante no parágrafo, você usa that. É similar ao que a gente faz no português, tá? Então, quando eu falo, ó, that bag looks heavy, ou seja, aquela bolsa ou sacola, né? Bag pode ser sacola. Eu lembrei aqui do... Você entra em qualquer farmácia, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, agora tem essa... Eu acho que não é não, uma coisa de mundo, né? Você entra em qualquer farmácia, qualquer loja. Do you need a bag? Bag, né? Ou seja, pergunta se você precisa de sacola, né? Do you want a bag? Do you need a bag? Né? Você precisa de uma sacola, né? Dá vontade de falar, não, minha filha, eu não preciso de uma sacola. Eu tô com esse tanto de coisa aqui, né? Geralmente eu ia para... Eu fazia compra, né? Na CVS ou na Walgreens ou na Target, enfim. Eu fazia minhas comprinhas para levar pro hotel, né? Coisa para comer, enfim. Às vezes eu fazia... E eu levava várias coisas. Aí é engraçado, né? Você chega num lugar, tá com 500 coisas, não tem nada, e a pessoa pergunta, do you need a bag? Of course I need. Não é claro que eu preciso de uma bolsa, enfim, né? Então, ó, that bag looks heavy, ou seja, aquela bolsa, aquela sacola parece, tá vendo? Look pode ser olhar para, né? Quando eu falo assim, look at me, olhe para mim. E pode ser parecer, né? Look like, parecer com, né? Tem também a expressão look alike, né? Ou seja, pessoas parecidas, né? Com outras. Look alike, né? Pessoas parecidas. Então, that bag looks heavy. Essa bolsa ou aquela bolsa parece pesada. Heavy, pesado, tá? I'll help you with it. Então, olha só, eu tô usando do futuro aqui porque eu decidi no momento da fala ou no contexto dessa fala, né? Eu olhei para a bolsa, eu presumi que essa bolsa parece pesada, então o que eu vou falar? Eu vou ajudar, ou seja, eu ajudarei você com a bolsa, né? Com a sacola. I'll help you with it. Então, help é o verbo ajudar,
Quando eu falo I'll help, eu ajudarei, né? I'll help you with it. Eu vou ajudar você, ou vou ajudá-lo, ajudá-la com o quê? Com a bolsa. With the bag, tá? Então é o mesmo contexto, eu decidi no momento ali da fala. Todos esses exemplos, por enquanto, são isso, né? Aqui, ó, olha que interessante. I won't tell anyone what happened. Won't. No contexto da... won't é negativa de will, tá? Mesma coisa que will not. Won't. Quando eu falo... o verbo tell é contar, certo? Tem vários verbos, né? Você tem o verbo say, que é o verbo dizer. Você tem o verbo tell, que é o verbo contar, tá? Tem diferenças, evidentemente. Né? Igual dizer e contar em português são diferentes, né? Em inglês também tem essa diferença. Quando eu falar I won't tell, significa o quê? Eu não contarei. Ou seja, é como se fosse uma promessa que você está fazendo. Eu não contarei. Eu prometo que eu não vou contar, né? Tem esse sentido. Eu não contarei a ninguém, né? Anyone. Aí, eu só vou explicar rapidamente aqui. Vou explicar rapidamente. Você tem any, você tem some e você tem no, tá? Quando você junta com body, você pode ter anybody, somebody ou nobody. Body é o quê? Corpo em inglês. Então, quando você fala anybody, significa alguém. Somebody também alguém. E nobody significa ninguém. Qual que é a diferença do anybody para o somebody? Any, você usa, né, de modo geral, frases negativas e interrogativas. Tá? Somebody, frases afirmativas, apesar que pode aparecer algumas perguntas, mas não é a regra. E nobody significa ninguém, porque quando você vê a palavra no na frase, você pode ter certeza que a ideia é negativa, né? Mesmo que a frase, mesmo que o verbo esteja na afirmativa, né? Eu falo assim, I met no one. Ou seja, eu encontrei ninguém. Ou seja, eu não encontrei ninguém. Certo? No one. Desculpa, coloquei errado. I met no one. Eu encontrei ninguém. Ou eu poderia dizer I didn't meet anyone. Eu não encontrei ninguém. Ou então eu posso dizer I met someone. Eu encontrei alguém. Qual que é a diferença? Tá vendo aqui? I met no one. I met no one. Eu encontrei ninguém. Né? Pode vir assim ou pode vir junto, não vem, né, gente? Senão fica none, né? Não. I met no one. Agora o nobody, ele pode vir junto. Porque esse one aqui é a mesma coisa que o body, né? Esse one seria um pronome, tá? No sentido de um alguém, né? Então, no one, ninguém. Ou seja, no one é usado para pessoa, tá? I met no one, aí você coloca separado. Se você usar o body, I met nobody, eu encontrei ninguém. Então, a frase tem um sentido negativo a despeito do verbo aqui estar na afirmativa. Então, o sentido negativo, ele tá aqui. E você não pode negar duas vezes. Você não pode fazer isso aqui não, tá? I didn't meet nobody. Não existe isso. I didn't meet nobody. Não. Ou o verbo vem na negativa, ou você usa uma palavra negativa, que pode ser no, pode ser never, tá? Pode ser never também, nunca. I never met him. Ou seja, eu nunca encontrei com ele. Ou seja, eu nunca o vi. I've never seen him before. Eu nunca o vi antes.
Ou então, I haven't seen him. Ou seja, eu não encontrei com ele. Então, o never pode ter essa ideia negativa e o verbo vem na afirmativa também. Tudo isso é para explicar isso aqui, esse anyone, né? Alguém. Por que que é any? Porque a frase está na negativa. Ou seja, eu não contarei, I won't tell, né? Tell é o verbo contar. E a frase está no futuro. I won't tell. Eu não contarei a ninguém, anyone, ninguém, o que aconteceu. What happened, tá? Happen, o verbo acontecer. Happened, passado simples. Aí você vai me perguntar, Thales, por que que na frase... Ah, não, se bem que aqui tá na afirmativa. Enfim, eu vou deixar isso para um outro vídeo, senão a gente vai eu vou desviar muito aqui do sentido. Então, eu não contarei a ninguém o que aconteceu. I won't tell anyone what happened. Tá? Ou então eu posso fazer assim, I will tell no one what happened. Tá vendo? I will tell no one. Então, o verbo está na afirmativa. I will tell, eu contarei a ninguém. I will tell no one. I will tell nobody. Eu contarei a ninguém o que aconteceu, tá? What é o que e happen é o verbo aconteceu. I promise, eu prometo. Na gramática, a gente já tá falando assim. Quando eu falo assim, I won't tell anyone, eu não contarei a ninguém. Quer dizer o seguinte, você tá fazendo uma promessa, certo? Então é isso. Temos mais situações, mas a gente não vai ver hoje não, tá? Vamos deixar para ver outro dia, em outro momento. Só lembrando, este canal dedicado ao inglês tem mais de 800 vídeos. Então já tem um curso completo de gramática, é só você abrir as playlists, né? Quando você abre a página principal do canal, vai na parte de playlists, que você vai ver que tem gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concursos, leitura comentada, tanto do nível básico quanto do nível intermediário avançado. Os vídeos que eu gravo do nível básico, eles têm explicação em português, e os vídeos inteiramente em inglês também estão identificados como tal, né? É só você perceber, se o título estiver todo em inglês do vídeo, é porque o vídeo é todo em inglês. E outra coisa, a playlist, ela identifica, por exemplo, inglês básico. Então, tem explicação em português. Advanced English, Advanced Business English, Intermediate Advanced English. Então, se é inglês intermediário e avançado, também vai ter essa identificação no título. E eu separei, agrupei esses vídeos por tipo de conteúdo, se é gramática, se é vocabulário, se é inglês para negócios, então tá bem fácil de você identificar esses conteúdos, tá? Já tem um conteúdo completo de gramática aqui no canal, eu estou regravando utilizando a tela do computador, tá? De gramática básica, com bem mais detalhes, bem mais recheado. Vocês podem reparar que o conteúdo, ele tem um tema, né? Por exemplo, hoje a gente falou do verbo will. Só que quantos outros conteúdos a gente abordou em função dos exemplos? Então, eu sempre faço os vídeos assim. Eu abordo um tema, mas eu detalho, eu disseco a frase todinha e vou vendo termo por termo para explicar, para dar exemplo, para explicar as regrinhas. É assim que eu gravo meus vídeos. Muita gente gosta, né? Eu sou bem detalhista, né? Bem detalhista mesmo. Então é isso. Don't forget to subscribe to the channel, assine o canal. Hit the notification button so you get the latest updates. Ative o sininho da notificação. Eu tô gravando com menos periodicidade, mas eu tô tentando aos poucos aumentar. Não parei de gravar, vou continuar gravando. Give a thumbs up, dê um joinha, tá? Tem muito conteúdo já disponível, né? Para quem já conhece o canal, e quem não conhece ainda, pode acessar os diversos vídeos aí para se divertir. See you next time. Até a próxima.